Glórias seja dada ao Senhor Jesus. Eu quero saudar todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Primeiramente, eu queria agradecer ao pastor Letônio pelo convite de estar aqui em mais um aniversário da comunidade. Olha, agora vamos lembrar o tempo, Lembrar o tempo. Igreja Nova Esperança Recife. E hoje, a gente olhar cada rostinho aqui de vocês, esse sorriso, e a palavra de Deus, ela vem nos dizer que nós devemos nos alegrar com os que se alegram. Desde quando eu entrei aqui nesse cantinho, meu coração encheu de alegria de ver o agir de Deus nesse lugar. Eu cheguei aqui, os irmãos estavam louvando, estavam adorando, e ali já estava a atmosfera da adoração, Deus preparando esse momento para aqui falar ao seu povo. E eu me alegro junto com cada um de vocês, pelos 16 anos. Quando a gente fala 16 anos, não são 16 dias. Do que a gente passa em nossa vida. São muitas histórias. Nem todas as histórias que nós temos para contar são histórias que vêm nos trazer um regozijo. Mas muitas vezes a gente tem passado por lutas. Mas o que seria de nós se não fosse as nossas lutas? Não é verdade? O que nos faz manter de pé são as nossas lutas. Se a sua vida fosse só um mar de rosas lilazes, como você iria trabalhar a tua fé? As adversidades de nossa vida, ela vem para nos fortalecer. Em toda a história do povo de Deus, ele tem passado por lutas. Ele tem passado por batalhas. Por quê? Porque o povo precisa se reinventar. O povo precisa mudar a rota. O povo precisa agir diferente. O povo precisa entender o que Deus quer para a sua vida. E hoje fui convidado para ministrar sobre remindo o tempo com gratidão. Falar de gratidão, acho que muitas vezes as pessoas fazem assim, se escondem. Porque é tão difícil a gente ser grato, muitas vezes, por vergonha, por timidez, ou porque simplesmente falta caráter. Porque a gratidão, ela está muito mais relacionada ao caráter. E só Deus para moldar o nosso caráter, o nosso coração, para termos um coração verdadeiramente agradecidos. E olha só, aqui na palavra de Deus, eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Versículo 14. Aliás, versículo 15. Diz o seguinte: que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos.
ser agradecidos. Quando Paulo escreve as suas cartas às suas igrejas, as igrejas que estavam espalhadas, sempre existia uma mensagem crucial, uma mensagem principal que ele queria tratar naquele lugar. Talvez o Senhor, Deus, Ele tenha tocado no coração dos pastores trazer esse tema, porque Deus tem algo para tratar no coração desta igreja. E quando a gente fala da carta, onde está escrito essa passagem, nos exortando a ser agradecidos, porque quando nós agradecemos, nós nos tornamos mais fortes, nós nos tornamos mais próximos de Deus, nós damos lugar ao amor, ao agir de Deus em nossa vida. Aí você traz tantas coisas à sua memória, daquilo que Deus já fez na sua vida. E quantas vezes você se reconheceu como alguém verdadeiramente grato pelas coisas que Deus fez por você, pelos livramentos que Deus te deu, pelas vitórias que Ele lhe concedeu, pelas conquistas que você jamais imaginou, pelo lugar que você está hoje, que você nunca imaginou alcançar. Como você agradece a Deus? Qual é a forma da sua expressão de gratidão a Deus por tudo que Ele fez na sua vida? A gratidão, ela nos eleva. Um coração ingrato, como muitos dizem, sabe aquela pessoa ingrata? A gente costuma dizer que é a pior pessoa na vida. Você fazer algo por alguém e aquela pessoa não reconheceu o que você faz por ela. Imagine Deus como Ele fica. Ele faz pela tua vida e você não agradece por aquilo que Ele faz. Entende? Quando, por exemplo, Jesus, vamos lembrar das histórias do caminho que o Senhor Jesus percorreu, da obra que o Senhor Jesus fez, a gente poderia contar inúmeras coisas que o Senhor realizou e das pessoas que verdadeiramente reconheceu. Quando a gente fala de gratidão, se a gente for para a psicologia, existem 3 tipos de gratidão. A teórica é aquela que a gente fala comumente, como você vai ler um e-mail, um SMS, e você só diz grato. É uma coisa passageira, é uma coisa formal. Ela não tem muita profundidade. É uma coisa circunstancial, superficial. É aquela gratidão teórica, onde a gente, por educação também, a gente diz grato, obrigado, muito obrigado, eu agradeço. Mas existe também a gratidão, que é mais ativa, e aquela também que é passiva, aquela que você consegue ainda reconhecer um pouco mais daquilo que realmente Deus fez na sua vida, e você consegue ser grato a Deus pelas coisas que Ele fez, mas ainda assim não tem profundidade. Porque quando a gente vai ler o tema deste aniversário, que é remindo o tempo. O que é remir o tempo? Aproveitar o tempo. Mas aproveitar o tempo como?
Como aproveitar esse tempo? Deus, é como se Deus ele te dá algo. Porque o tempo, tem uma música que diz que o tempo é rei, né? Tempo rei. Mas eu digo que o tempo não é rei. Mas o Senhor, ele é o rei do tempo. Em nome de Jesus. Todas as coisas o Senhor controla, inclusive o tempo. E Ele nos dá o tempo. Agora, o que você faz com esse tempo? Sabe aquela parábola dos talentos? É mais ou menos isso. O Senhor, Davi, Ele dá os talentos para você. E o que você vai fazer com os talentos? Você vai multiplicar o talento? Você vai esconder o talento? Você vai enterrar o talento? É como se Deus agora está te dando o tempo, para que você aproveite esse tempo, mas para a sua glória. Deus, Ele coloca algo tão precioso. Nós não temos o controle do tempo. Nós temos o nosso próprio tempo, sim, para assimilar a palavra de Deus, para entender. Cada um entende no seu tempo, cada um se converte no seu tempo, cada um vai no seu tempo. Como diz lá uma música que fala, temos o nosso próprio tempo, mas não temos mais o tempo que passou. E diz que nós temos todo o tempo do mundo. Nós não temos todo o tempo do mundo. Nós não temos todo o tempo do mundo. Aí está a exortação da palavra de Deus para nós remirmos o nosso tempo. Porque tempo é uma coisa que não volta. O que o Senhor faz na tua vida hoje é para você reconhecer hoje, ser grato hoje. É para você fazer hoje. É para você fazer agora. Remir o tempo é você aproveitar o tempo da melhor maneira para a adoração, para a exaltação, para você conseguir alcançar pelo menos a misericórdia de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida. Aleluia! Meus irmãos, quando Paulo ele escreve para a carta que está escrito essa passagem que é em Efésios, toda carta de Paulo tem uma mensagem específica. E para a igreja que estava em Efésios, sabe qual era a mensagem crucial ali? Se você for ver todo o livro, o contexto, ele chamava a igreja para uma unidade em Cristo. Aleluia! Unidade. Por quê? Porque Paulo enxerga a igreja de Cristo, escreve as suas cartas, relatando os fatos que estavam visíveis para ele, que ele queria tratar no coração daquela igreja. Assim como cada carta tem uma mensagem específica para aquela igreja, para a igreja que estava em Éfeso, ele estava chamando o povo para a unidade. A igreja precisa se unir, precisa aproveitar melhor o tempo. Não podemos mais desperdiçar o tempo.
Todo mundo está dizendo, volta Jesus, porque já não aguento mais. A gente vê tantas coisas acontecendo nesse mundo que mostra cada vez mais a volta de Cristo está mais próxima. Então, vamos remir o tempo. E você perdendo tempo com divisão, perdendo tempo com desentendimentos, perdendo tempo com controvérsias, onde nós podemos estar em Cristo, na unidade de Cristo, do amor de Cristo, para crescer, porque a gente sabe que é a união que fortalece. Nenhum mal consegue tocar numa igreja unida. Numa igreja unida. Porque a união fortalece. E a unidade do corpo é importante. E quando a gente fala de unidade do corpo, a gente fala somente de igreja, uma igreja específica. Mas a gente unir, por exemplo, vamos unir Fortaleza, Natal, Recife, tantas outras, São Paulo, vamos unir Cidade de Refúgio, vamos unir todas as igrejas, porque nós precisamos dar voz ao Evangelho inclusivo. Quantos não conhecem essa verdade? Eu que vivi 15 anos distante, porque eu não sabia que Deus me amava do jeito que eu sou. É preciso que haja a unidade, para que nós possamos aproveitar melhor o nosso tempo. O tempo para fazer a obra do Senhor e propagar essa verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. E por tudo, por mais essa obra que Deus faz, que permitiu nós estarmos aqui hoje como igreja, glorificando como igreja, o que muitos achavam que você não poderia glorificar, que você não poderia ser igreja, e hoje você está aqui adorando, você está glorificando, você está sendo igreja. Porque quando a gente abre a nossa voz para adorar aquele que é o maior, que é grande, que é o digno, e só Ele, nós quebramos cadeias, nós quebramos barreiras, nós derrotamos o inimigo, e a igreja é fortalecida. A igreja é fortalecida. Por isso eu sou grato a Deus. Glória a Deus. A mim já vai fazer 19 anos que eu me reconectei, que eu me reencontrei. Aleluia. Glória a Deus. Antes que eu comece a tossir, já estava dando um. Meus irmãos, essa questão de Paulo escrever cartas para as igrejas, igreja de Colossos, igreja de Éfeso, a igreja que está lá em Filipe, igrejas e tantas igrejas. E se nós, como igreja individualmente, Paulo pegasse a canetinha agora, eu vou escrever para a igreja Rodrigo, eu vou escrever para a igreja Guilherme, eu vou escrever para a igreja Vinícius, eu vou escrever para a igreja Daniela. O que ele escreveria?
O que ele escreveria sobre a igreja Samarone? Será que ele iria exaltar? Ele iria exortar? Será que ele iria corrigir? Será que ele iria acolher? Porque todos nós, como igreja individualmente, temos também, carregamos também a nossa história. Nós temos um estilo de viver, mas será que o nosso estilo de vida está conforme a vontade do Senhor? Aleluia! Será que eu chegasse assim, fosse folheando a Bíblia, nas cartas de Paulo às suas igrejas, e encontrasse de repente, Samarone, nossa, eu vou ler minha história agora. E o Senhor vem dizer que a paz de Cristo seja o árbitro no teu coração. Pois foi para essa paz que tu foste chamado, para ser um só corpo, e seja tu agradecido. Seja tu agradecido. Quando a gente vê o contexto que a gente lê aqui em Efésios, no capítulo 5, nos versos 16, ele diz: portanto, tenham cuidado. Olha só. Portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Ele está exortando ou não está? Ah, porque eu já levo uma cultura LGBTQIA+, a gente é assim. Mas tudo bem é lícito, mas nem tudo convém. Na medida que você se diz cristão, você faz a diferença. Você vai ganhar as pessoas pelo seu testemunho. Aleluia! Então, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Aleluia! A gente vê tanta coisa junta aqui, de tolo, de sábio. A gente já automaticamente vai lá para aquela parábola das 10 virgens, onde estavam as tolas, as loucas, que estavam vivendo de qualquer maneira, esquecendo do principal, que é você carregar a presença de Deus na sua vida. E viver como um tolo. Que não vivam como tolo, mas seja sábio, venha se preencher. Existe uma igreja onde você pode congregar, existe uma igreja para você ouvir a palavra, existe uma igreja para você se aproximar de Deus, existe sim um lugar onde Deus está falando para você. E todas as vezes que você vem a este lugar, você não vai sair da mesma forma que você entrou. Glória a Deus, aleluia. Porque a palavra de Deus, ela que transforma. Diz a própria palavra, ela é espírito e é vida. Ela vem para provocar vida. Se você estava morto, você viverá.
Se você estava caído, você vai se levantar. Se você estava sofrendo, você vai ser consolado. E você vai ter a oportunidade de voltar, de regressar ao caminho, de permitir Deus agir na tua vida de sobremaneira, onde todos vão olhar o seu rosto e vai enxergar o Cristo que há dentro de você. Aleluia! Eu acho muito lindo. Eu acho muito lindo quando a gente canta, né? Nós não podemos perder o tempo, nós não vamos se perder nas coisas que não têm importância para o reino espiritual, para o mundo espiritual. Mas será que é verdadeiramente isso que você está fazendo quando você sai deste lugar? Meus irmãos, permitir Deus agir tem que ser inteiro. Tem que ser por completo. Ah, mas eu não sei pregar. Ah, mas eu não sei cantar. Eu não sei dançar. Eu não sei como ajudar no reino de Deus. Meus irmãos, você sabe orar? Ninguém é tão incapaz de contribuir com o reino, ainda que seja com uma oração. Ainda que você visite um necessitado, ainda que você estenda sua mão a alguém que esteja necessitado, ainda que você contribua com esta casa. Deus tem me abençoado para contribuir com essa casa. Eu não sei pregar, mas eu vou contribuir porque eu me alimento nela, eu vivo nela, eu me renovo dentro dela. E a gente investe no reino de Deus. Existe várias formas de você investir no reino de Deus. Você só precisa saber o que Deus quer, espera de você. Sabe aquela? Daqui, o campo. Olha o campo. Cadê os trabalhadores? Cadê os trabalhadores? A seara está tão grande. Recife é grande, viu? Eu tenho uma aluna que já morou aqui. E eu dizia para ela, menina, olha, toda vez para que eu tento entender aquela cidade. Eu não sei, porque Natal só tem 3 ruas. Né? Você vai, a BR-101, depois você pega na Val do Rocha, pronto. Vai, acabou o Natal. Vai para a Zona Norte, acabou. Recife, me jogar aqui no canto, eu não me acho. A seara é grande. Cadê os trabalhadores? E eu me lembro que nos meus tempos de festivais daqui de Recife, quando eu fui uma vez, levado, conduzido, uma tal de Dr. Freud, não sei, era lá no Boa Vista. Menina, eu entrei, eu não conseguia andar. Eu disse, gente, que mar de gente é esse? E tudo homem. Pode homem. Andar assim. Imagine só ganhar aquilo para Jesus. Quantas pessoas ali não já passaram por igrejas? Quantas pessoas ali não são afastadas da sua igreja?
Quantas pessoas não têm sede no seu coração que só precisa de alguém para que você vá lá resgatar, para que você chegue naquela pessoa e traga para ouvir a palavra de Deus. Isso é aproveitar o tempo. Isso é aproveitar o tempo. É você usar o seu tempo para a glória de Deus. Usar o seu tempo para a glória de Deus. Do que você acorda, você faz o seu devocional, você ora, você entrega seu dia. Você chega no seu trabalho, você já chega cantando louvor e já contamina todos que estão lá. Você ali agradece a Deus por mais um dia de trabalho. Você chega no final do dia, eu quero ir para a igreja, porque na igreja eu vou agradecer ao Senhor. Ser agradecido. Ser agradecido. Quando Jesus ele cura, como ele curou 10 de uma vez que estavam leprosos, 9 só tiveram a gratidão teórica. Aquela de dizer, grato, obrigado. Mas um foi adorador. Um verdadeiramente reconheceu a grandiosidade do ato de Jesus. E se prostra e agradece ao Senhor. Você lembra de onde você estava? De como você era? Para o que você é hoje? Você tem motivos ou você não tem motivos para ser grato? Glória a Deus. E você permitir que Deus venha agir cada vez mais na sua vida, que é o que Deus espera de cada um de nós. Entende? Deus ele espera que você reconheça os livramentos, quanto socorro que ele já prestou na sua vida. Aleluia. Aleluia. E olha que quando a gente vai contar os anos, né, pastor? Quando a gente conta os anos, contar os anos é contar um tempo. De templos grandes, de templos pequenos, de templos lotados, de templos mais ou menos de pessoas, mas um coração agradecido, ele subsiste a todo o tempo, porque ele é agradecido a Deus individualmente. Eu já tive igreja em culto, Natal, de quase 150 pessoas. Já tive culto de 12 pessoas. E a gente vai vivendo as histórias, mas o que eu sou grato, não é pelo templo, mas é pelo que Deus fez na minha vida. Por isso que eu não abandono o Senhor. Eu não abandono o Senhor. Porque a minha salvação não está condicionada ao outro. Eu sou grato a Deus pela minha vida. Você precisa agradecer a Deus por sua vida. A sua vida. Porque o que Deus ele quer fazer na sua vida, se você está pensando que é pouco, que é uma coisa pequena, não. Deus quer fazer algo grande na tua vida. Deus tem algo grandioso.
E quando a gente começa a ser grato até nas pequenas coisas, o Senhor derrama mais. E você vai agradecendo e o Senhor derrama mais. E você agradece humildemente: Senhor, não sou digno, mas o Senhor tem feito, por isso eu agradeço. E o Senhor derrama mais. E você sabe que quanto mais é dado, essa parte essa é uma parte difícil, né? Ser cobrado. Mas ser cobrado entra no pacote, tá, amada? Aleluia. Do estar disposto. Glória a Deus. Ai, deu um problema aqui, quero mais não. Isso não dá para mim não. Aleluia. Ai, não sei resolver isso aqui, não dá para mim não. Aí larga. Larga a mão do arado. Aleluia. Olha, eu tenho uma coisa dentro de mim, essa vontade que eu não tenho domínio. Sabe? Que eu ainda não, eu vou esperar Deus tratar em casa. Não, meus irmãos. Aqui é o lugar de ser tratado. O lugar de você ser tratado é na igreja do Senhor. Você só vai se fortalecer quando você estiver em unidade com os irmãos. E na união você se fortalece. E na união que você está sendo fortalecido, é que a alegria brota. Glória a Deus. Não é tão bom a gente chegar na igreja e a gente se alegrar na presença do Senhor, quando a igreja ferve, por isso você está sentindo esse calor aqui. Ela disse: não, pastor, mas esse calor aqui é porque tem muita gente. Também. Aleluia. Então mistura a presença de Deus nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Deus está trabalhando nessas palavras em cada coração. Porque para você, meus irmãos, ser cada dia mais transformados, abençoados, seja o que for que você espere em Deus, é você ser grato nos mínimos detalhes. Ah, não tem, vou agradecer, eu já vi irmão agradecendo em púlpito, porque o Senhor tinha apresentado a ele, dado a ele, um simples pacote de bolacha. Para você, pode não ser muito, mas para aquele que estava com fome, foi muita coisa. Agradecer pelas pequenas coisas. Reconhecer a mão de Deus nas pequenas coisas. A gente só reconhece a mão de Deus quando Ele nos cura do impossível. A gente só consegue enxergar a mão de Deus quando Ele nos faz passar naquele concurso. Ou eu só enxergo a mão de Deus quando Ele me entrega uma chave na minha mão. Eu só consigo enxergar a mão de Deus quando Deus opera de forma grandiosa na minha família. Mas Deus está agindo nos pequenos detalhes. Nos pequenos detalhes. E é por esses pequenos detalhes que também nós precisamos ser agradecidos. Pela simples bolacha que está lá no seu prato, a gente é agradecido. A gratidão como uma forma de adoração. Vamos entrar nessa pauta. Tem gente que acha que adorar é só cantar. Não é só cantar.
Cantar está contido na adoração. O canto está contido na adoração. Tudo que você faz para engrandecer o reino de Deus é uma forma de adoração. Tudo que você faz para exaltar o nome do Senhor é uma forma de adoração. Quando eu abro a minha boca e falo de Jesus para alguém, é uma forma de adoração. Quando eu empresto os meus lábios para que o Espírito Santo venha trazer as palavras certas na minha boca para orar, para interceder por alguém, é uma forma de adoração. É uma forma de adoração. Todas as vezes que eu dou lugar ao Senhor para agir na minha vida, de forma que venha glorificar o nome dEle, é uma forma de adoração. A gente precisa mudar o nosso estilo de vida. Às vezes nós reconhecemos realmente, através dessa ministração, que vem na nossa cabeça assim, realmente, eu preciso mais. Eu preciso ser mais agradecido. Realmente eu conheço a minha falha. Senhor, perdoa. Eu te agradeço, Senhor, até mesmo pelos espinhos que o Senhor permitiu na minha vida. Aleluia. Eu agradeço, Senhor, até mesmo pela luta que eu estou passando. Sabe aquela coisa assim que você sabe que em todas as coisas, o pessoal lê a palavra de Deus de uma forma literal, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas são todas as coisas. São as coisas boas, são as coisas ruins. Mas como que uma coisa ruim pode cooperar para o meu bem? Como? Por isso que eu gosto de uma outra tradução que diz que em todas as coisas Deus opera para o meu bem. Aleluia, glória a Deus. Em todas as coisas Deus está operando para o meu bem. Tem coisas que Deus permite em nossa vida, nós não entendemos hoje, mas amanhã você vai entender. Amanhã você vai entender. Porque eu passei por isso, porque eu fui acometido a isso, porque eu estou sofrendo por isso. A gente não entende no momento, mas entenda que Deus está operando para o seu bem através disso. Aleluia. Deus está operando na sua vida apesar disso. E quando a gente tem entendimento dessa forma, tudo muda em nossa vida. Não é você aceitar o sofrimento. Não é você aceitar o problema. Não é você chegar e você vai, esse problema, olha, essa dor, e ficar. Não. É você agir. É você usar da sua fé para reverter o problema. Sabe aquela história que a gente diz assim, olha, a fé, ela é a certeza daquilo que você espera.
Eu espero a cura, mas está doendo. Eu espero a cura, mas eu estou sentindo. Fé, fé. Continue confessando, porque Ele já levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si. Tem muitas coisas que vêm sobre a nossa vida que são para a glória de Deus. Que são para a glória de Deus. Aleluia. Tem tantas coisas que Deus permite em nossa vida que é para a glória dEle. E no momento que eu passo pela minha diversidade, é para que eu possa ver Deus como aquele que pode mudar essa situação, e Ele vai mudar essa situação. Por quê? Porque Ele prometeu, Ele disse: olha, se você crê em mim, você também fará as obras que eu faço, e muitas maiores você fará. E o que é que Jesus fez? Jesus curou, Jesus libertou, Jesus ressuscitou, Jesus salvou. Quando nós tomamos posse daquilo que o Senhor mesmo falou para nós: olha, se você crê em mim, você vai fazer as obras que eu faço. Chega um momento em que Jesus, ele chega numa cidade: olha, eu não fiz muito naquela cidade, sabe por quê? Por causa da incredulidade. Aleluia. Uma igreja que não crê, uma igreja que não exerce a esperança. Ah, mas eu tenho fé. Aí diz: olha, mostra a tua fé, eu mostro as minhas obras. Tem gente que tem obras grandiosas, que Deus usou tremendamente, mas sabe por quê? Porque o seu coração era agradecido. Tem um coração humilde. Primeira coisa hoje é orar, dobra o seu joelho, bota a cara no chão. Senhor, importa que eu diminua, o Senhor cresça, e faz, Senhor, um rebuliço na minha vida. Aleluia! Glória a Deus! E faz um rebuliço na minha vida. Se humilhar diante do Senhor é reconhecer que Ele é poderoso. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus, você vai se chocar agora. Deus, Ele não é poderoso. Como assim, pastor? Deus não é poderoso? Não. A palavra diz que Ele é todo poderoso. Que Ele tem todo o poder. Glória a Deus. Deus, Ele não é somente poderoso, mas Ele é todo poderoso. O domínio está nas suas mãos. Aleluia. E por Ele ser todo poderoso, Ele vai fazer toda a transformação que você tem buscado. Mas para isso, seu coração seja um coração agradecido. Aleluia. Como diz aquela palavra que nós lemos: não andem como muitos têm andado, como tolos. Nós precisamos começar a fazer a diferença.
As pessoas precisam enxergar em nós essa a diferença. Eu posso ter todas as cores, mas eu sou aquele que glorifica o nome de Deus. Aleluia. O Senhor Deus, Ele quer fazer coisas grandes na sua vida.